O futebol do Piauí recebe o técnico Paulo Ricardo Moroni, que tem uma história dentro do futebol piauiense, mas tem uma história principalmente dentro da equipe rubro-negra. Tirou o Flamengo de uma fila de 15 anos sem títulos em 2003. Também foi o primeiro título do técnico gaúcho. Hoje o Flamengo está há 10 anos sem conquistar um título. Eu estou aqui ao lado do técnico Paulo Ricardo Moroni. O professor ia apostar na velha fórmula. 10 anos sem título Flamengo e o Moroni, depois de 3 anos, retorna ao futebol piauiense. Coincidência ou não, retorna ao futebol do Flamengo. Seja bem-vindo ao nosso futebol mais uma vez, professor, e fala dessa sua experiência e desse novo desafio à frente da equipe do Flamengo. Tudo bem, Cisne, prazer. Eu fico muito satisfeito de ver que o Flamengo, apesar de todas as dificuldades, ele não se entrega, né? Sempre tem uma pessoa ou outra para tentar fazer com que o Flamengo volte a ser o que é. Hoje está na gestão do Rubens, que é um amigo desde 2003, na minha primeira passagem. Tem uma amizade também para fora de campo, o próprio Dr. Cássio, o próprio Márcio, né? O Dr. Modesto, são pessoas que a gente conviveu. Então a gente tem muitos amigos dentro do Flamengo. Essa possibilidade desse retorno ela é bastante interessante. Estamos dentro de um tempo também hábil para tentar superar as dificuldades que serão, porque hoje o futebol mudou muito daquele tempo. Hoje as verbas dadas aos clubes que têm o primeiro e o segundo lugar, elas estão num patamar que se diferencia das equipes que não atingem isso. Então tem River, tem Altos hoje uma diferenciação muito grande das outras equipes, né, quanto à estrutura. Mas o futebol é feito para ser superado. Então o Flamengo sempre teve essas dificuldades, essas situações, mas tem que ter um planejamento muito bem preparado e muito bem executado para que a gente possa, né, dar ao Flamengo novamente um lugar que ele merece, né, que chegar numa reta final para tentar buscar o título. O extracampo do Flamengo sempre é turbulento, professor. Como é que o senhor vai trabalhar essa situação do extracampo para ter a confiança do jogador a sair do seu estado para jogar aqui no nosso futebol? Bem, as dificuldades financeiras sempre existiram em qualquer parte, a gente vê no futebol, existe, né? Sempre existem as dívidas, sempre existem os atrasos. É possível, às vezes, conseguir contornar essas situações, mas não é o ideal. O ideal é ter uma estrutura que você possa cumprir com aquilo que é determinado, e isso, de certo modo, já faz com que o jogador tenha uma aceitação maior. Logicamente que hoje alguns jogadores pensam muito no que clube, que projeção esse clube pode proporcionar, né? Então é um pouco mais difícil que naquele tempo. Antigamente a gente tinha muita amizade dentro do futebol, hoje terminou bastante. A velha guarda de jogadores praticamente hoje está nos seus 35, 36 anos, 40 anos. Então essa nova garotada, ela tem uma mentalidade diferente, o futebol mudou muito, é normal isso. Então tem que se ter um trabalho de fazer um grupo para o futebol de uma forma bem diferente do que era feito antes. E dentro desse projeto que a gente vai apresentar ao Flamengo para ver qual a possibilidade de ser executado. Dentro desse projeto já específico, até a situação de campo, local fixo para o Flamengo treinar? Isso hoje em dia a gente vai ter que encontrar, né? Você vai ter que ter um bom alojamento, uma boa alimentação, vai ter que ter também um bom campo, de preferência fixo. Vamos ter que trabalhar em cima disso aí, porque é um dos elementos que faz hoje as coisas acontecer. Aquilo que a gente falou, antigamente se fazia mais o futebol com a qualidade do atleta. Hoje se ficou muito igual ao atleta, a diferenciação é muito pequena, a não ser jogadores que tenham muita bagagem, né? Antigamente era fácil encontrar jogadores de nível bom, hoje está muito mais difícil. Então hoje se faz muito na questão de grupo mesmo. O grupo e o Flamengo sempre foi vitorioso com a relação do grupo, a superação, aquela capacidade de entrega. Então esse resgate e os atletas que virão para o Flamengo vai ter que ser incutido, porque hoje o Flamengo não tem mais aquela escola que a gente chamava o DNA, né? Que tinha as bases, os garotos subiam já no mesmo espírito, né? da competitividade que o Flamengo tinha. Então hoje você vai ter que ter um pouco mais de tempo para tentar acrescentar e mostrar o quanto o Flamengo representa no Piauí. Hoje, para ser teu desafio dentro do futebol piauiense, professor, é quebrar a hegemonia do Altos e do River, que hoje domina o futebol piauiense? Bem, eu acho que primeiro de tudo, por isso que a gente veio também, que é uma diretoria que a gente conhece também a índole de cada um. Não é que nunca houve
a vontade de fazer as coisas acontecerem. Mas é importante que se mantenha uma estrutura. Você não pode no meio do caminho mudar ou fazer alterações, que isso não funciona hoje em dia, não funciona mais no futebol. Você não vai ter isso. Você tem que ter um caminho único e para fazer esse caminho único você tem que ter um planejamento muito adequado para encontrar a melhor maneira. Senão você só vai participar como está acontecendo e participando às vezes de uma forma bem ruim para o clube, para o torcedor e para o jogador, que não é o ideal. Então o que se precisa é estruturar primeiro o clube, né? Encontrar uma maneira de se tornar viável e depois sim, depois disso você vai brigar com os adversários, que é buscar o título. O que levou ao técnico Paulo Ricardo Moroni a aceitar o convite do presidente Rubens Gomes a assumir o comando técnico do Flamengo? É uma dívida que a gente tem com ele desde há muito tempo atrás, e a gente sempre falou que quando eles pegassem o grupo a gente retornaria, né? Porque a gente sempre viu a paixão que eles têm pelo Flamengo, e como a gente tem essa amizade, tem essa identificação também da forma como trabalha. Quando o Rubens falou que havia uma possibilidade dele assumir, juntamente com os outros que eu falei, então eu me interessei. Eu digo, não, é uma situação bem legal. Por isso que a gente veio mais cedo para conversar, para tornar isso viável. Professor, são alguns questionamentos que os torcedores fizeram no programa Mesa Redonda da TV Santos Piauí. E eu estou te repassando aqui, aproveitando o momento e repassando as perguntas. Entre elas, tu já trabalha como gerente de futebol há muito tempo. Se surgir um convite de um clube grande para tu trabalhar, voltar a ser gerente, como é que fica o teu contrato com o Flamengo? Não, isso é muito prematuro para falar. Primeiro a gente tem que ter esse contrato com o Flamengo ainda, né? Tem o convite, é uma coisa, e tem o interesse, que é outra coisa. Mas o contrato em si, ele vai depender de toda a possibilidade de realizar um trabalho dentro daquilo que a gente acha. A gente não vai pedir nada acima do que o Flamengo, porque a gente conhece a realidade. Mas a gente tem que ter, no mínimo, o mínimo para você fazer uma situação dessa. A gerência e a coordenação me permitiu ver o futebol de forma diferente, trabalhar com presidentes ou clubes e treinador de uma forma diferente do que eu pensava. Então você adquire conhecimento também, você aprende algumas coisas diferentes. Deu para perceber que eu era rígido até de repente demais com relação ao futebol, não admitia muita coisa. Pude perceber que pode ser um pouquinho mais flexível, né, tanto de diretoria como de treinador, até às vezes de jogador. Então a gente tem um alcance de um conhecimento um pouco diferente daquilo que a gente plantava em campo. Lógico que dentro de campo tem que ter disciplina e não tem como fugir disso. Outra coisa foi a experiência de captar jogadores também, ter um conhecimento maior sobre essa realidade. Está bem mais difícil do que era naquele tempo. Antigamente era o treinador ligava para o jogador e você trazia o jogador pela amizade, pela possibilidade de realização de atingir metas e o jogador ganhar com isso junto. Hoje você não tem mais essa possibilidade. Esse tipo de jogador terminou. Hoje você tem que trabalhar mais com empresários, tem que trabalhar com uma condição diferente, por exemplo, de um Rives, de um Altos, que já tem um nome no mercado. O Flamengo, queira ou não queira, hoje ele vai ter uma certa dificuldade para trazer algum tipo de jogador que de repente você acha ideal para cá. Então dentro dessa visão, dessa perspectiva, é que você tem que basear tudo, e é nisso que a gente vai conversar. Dentro do imaginário e dentro dos questionamentos, o Francisco França, que é um dos torcedores, inclusive é torcedor do River, ele fez a seguinte explanação, o seguinte comentário: Ciro Moroni chegando ao Flamengo pega o time sem calendário, tem apenas o Campeonato Piauiense. Então ele conquista o Campeonato Piauiense em 2020, tem calendário para 2021. Será que vai funcionar assim? Em 2021 ele passa a ser o gerente do Flamengo, o Francisco Dial, técnico do Flamengo? Já é isso que o torcedor imagina, professor? Não, eu não vejo. Eu fui ajudar o Dial, né? Eu sou um treinador. Claro que o Diá disputou um pouco mais nos últimos anos, mas a gente está dentro de um nível diferente de trabalho, a maneira de ver o futebol. Mas não acredito que voltaria a trabalhar numa condição assim, dentro principalmente do Flamengo. Eu acho que se atingir metas aqui dentro, sempre há a possibilidade de você continuar, né? Porque o Flamengo só pode continuar, e hoje a maioria do clube só vai poder continuar se ele atingir metas, que seria o primeiro e o segundo lugar. Aí você tem uma verba para começar a estruturar para o ano seguinte, né?
E o Francisco Diá é um treinador que tem mercado, só que ele está hoje num patamar financeiro muito acima, tanto que Altos faz 2, 3 anos que tenta contratá-lo e pelas condições financeiras e talvez o próprio River não teria condições de buscá-lo, porque o valor que ele está hoje foge um pouco o mercado daqui. Então, agora é um grande treinador, é um treinador que sabe o que faz, né, tem a determinação dele, mas eu não penso na possibilidade de criar algum projeto para o Diá. Não venho com essa intenção, eu venho com essa intenção de estruturar o Flamengo, né? Essa é a ideia. Até eu fui trabalhar nessa área quando eu ajudei o Diá na Série C, mais de fora, depois na reta final a gente se aproximou, fui ver jogos para ele, até que foi o jogo que deu a subida de divisão no Sampaio, que foi contra o Volta Redonda, que eu passei uma semana lá vendo os jogos, e ali eu fui contratado, porque o Sampaio ia para a Série B. Então, assim, aí dá para trabalhar num nível, mas quando que nem esse ano fui para o Campinense, existia um projeto que era interessante, que era de 3 anos, não era algo para disputar uma competição, mas como o presidente lá foi cassado, os valores que estavam determinados para o projeto foram todos absorvidos por dívidas trabalhistas e, para vocês terem uma noção, o Diá teve que fazer um empréstimo pessoal para o primeiro pagamento, depois foi também um outro empréstimo para o segundo pagamento e dos 4 meses, 5 meses a gente recebeu 2. Então quebrou lá aquilo que era, senão a gente não teria ido, nem eu teria ido como gerente. Porque nós fomos dentro de uma ilusão que era possível fazer um trabalho a longo prazo e atingir as metas necessárias de levar até a Série B, né? Passaria pela Série D, passaria pela Série C, porque o Diá hoje tem um leque de jogadores com uma qualidade muito boa. O Campinense, mesmo com todas essas dificuldades, ele chegou a um vice-campeonato. Então, no futebol, quando é planejado, quando tem um valor X, você tem possibilidade de atingir metas, né? Mas a minha ideia de Flamengo não é trazer para cá, atingir uma meta e depois trazer o Diá. Acho que não tem nem sentido falar sobre isso. Pelo Mesa Redonda, o Jota Arocho também entra agora conosco nas perguntas. Jota. Um abraço, Cid, um abraço, Moroni. À distância, como é que você observava, Moroni, no Campeonato Piauiense? Você já estava tendo experiências com o Campeonato Maranhense, o Campeonato Paraibano. Qual a análise que você faz do Campeonato Piauiense analisando com os outros campeonatos da região? Você tendo essa experiência em outros estados, como é que você avalia o Campeonato Piauiense e o grau de dificuldade em relação aos outros campeonatos que você teve a oportunidade de participar Nordeste afora? Bem, se você pegar o da Paraíba, você tem 3 considerados grandes, que é o Botafogo, 13 e o Campinense. Aí você tem 2 ou 3 do interior que são casca dura. Então é um campeonato muito parecido com o daqui, só que lá tem a vantagem dos campos serem muito parecidos, de boa qualidade, né? O que eu vejo no Piauí ainda, a grande dificuldade que tem aqui é justamente os campos, né? Você tem em Parnaíba uma dificuldade de campo, você tem em Piripiri outro tipo de campo, né? Então essas variações de grama, de própria estrutura, ela acaba fazendo com que o atleta, cada jogo é uma história que você não tem como, digamos, coordenar de uma forma lógica, é quase um improviso sempre, então isso se torna um campeonato difícil, né, para você conseguir atingir metas. Quando você não é o favorito, isso aí em alguns momentos pode ajudar, mas na maioria dos momentos vai vencer sempre aquele que está mais estruturado, que é o caso de River de Altos. Não tem como hoje, o próprio Parnaíba lutou muito, chega próximo, classifica, mas chega na hora H, não consegue, o próprio Piripiri, porque o 4 de julho, porque o diferencial financeiro ele é muito grande hoje, né? Com essas verbas colocadas, a própria experiência que o jogador de uma equipe, quando disputam a Copa Nordeste e a própria Copa do Brasil, dá uma bagagem maior ao atleta, ele ganha uma confiança maior e isso faz uma diferença na reta final da competição, né? Então, e fora os jogadores, o nível do jogador que você traz, para os clubes normais, que nem nós, por exemplo, vão ter que trazer mais regionalização
regionalizado, enquanto esses dois, o Altos e o River, já têm condição de trazer jogadores mais do Sul, porque eles não têm essa questão tão problemática da questão financeira. Então são realidades diferentes. No Maranhão o interior é muito parecido, né? Mas você tem hoje o Imperatriz que ele está acima também, já está num nível de Série C. Tem o Sampaio que ele já tem uma estrutura de repente sobe, desce de Série B, Série C, mas ele já tem um patamar elevado, o valor financeiro também é muito grande, então isso me deu uma certa bagagem de ver o Rio Grande do Norte, o próprio Ceará, há diferença das equipes que estão acima para os outros, principalmente na fase classificatória, ainda as equipes pequenas conseguem de um jeito ou de outro dar um susto aqui, outro ali, mas quando chega a reta final, onde vem o peso mesmo, se torna desproporcional até, né? Então é dentro dessa visão que quando a gente chega aqui e toda essa bagagem que a gente conseguiu, passar a diretoria para ver se é possível planejar e executar um certo caminho onde a gente possa realmente tirar um proveito, né? Dar ao clube um ganho. Professor, o Sampaio foi bastante criticado no início dessa temporada pela campanha que foi feita, mas ele tinha como foco, tem como meta a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí a pergunta também é questionada pelos nossos telespectadores e ouvintes, por que o futebol do Piauí nunca tem esse foco? De ganhar uma Copa do Nordeste, de ganhar uma Copa do Brasil e até mesmo de ter um acesso o quanto antes de um Campeonato Brasileiro da Série D. Qual o planejamento que falta para o nosso futebol na tua ótica como gerente? Bem, como gerente deu para perceber que equipes que já tiveram lá em cima um dia, numa Série B, ou já tiveram mais de uma passagem pela C, e disputaram competições como a Nordeste, é que eles começam no estadual com valor X, eles não gastam o orçamento todo no estadual, para conseguir chegar na continuidade e trazer jogadores. Eles trazem muitos jogadores, erram muito. Eles chegam a trazer 40, 50 jogadores. No Sampaio, quando eu fui para lá, chegou a ser 60 jogadores. Né? Então, para você acertar em 16, 17. Então, o erro é muito grande e você gasta muito. Então, você tem que ter um aporte financeiro para essa parte. Você não pode, se você tiver um orçamento, você tem que deixar talvez 20, 30% para a sequência da competição para você poder reforçar. Porque a equipe, ela esse tipo de nível de equipe, que nem o River Alto, apesar de desmanter uma estrutura do ano passado, você tem que fazer ela se elevar. Mas como você traz jogadores de um certo nível para cá? Porque hoje está muito escasso. Então hoje, se aparecer um jogador no Piauí, tu vai ver 10 clubes do sul do país atrás. Porque está muito, muito complicado. Então é esse aporte financeiro, é você arriscar e trazer jogadores. Por exemplo, o Sampaio esse ano começou com o Flávio, me parece. Ele trouxe jogadores mais regionalizados, jogadores com o perfil mais do Nordeste mesmo, e aí chega uma hora que tu percebe que a coisa não funciona. Ele trouxe o Edgar, trouxe o Paulo César, que era um zagueiro que tinha ido bem, que estava machucado. Então ele procurou, trouxe 2, 3 jogadores do interior, mas não foi suficiente, porque o próprio torcedor ele não aceita mais uma equipe mediana, as cobranças são muito grandes, né? Basta um resultado negativo que dá crise. E aí ele trocou o Flávio, trouxe Juninho, e aí também acrescentou jogadores, já veio mais jogadores, melhorou um pouquinho, mas ainda também não foi suficiente até chegar um treinador que já foi da Ponte Preta, o Brigatti, já tinha uma boa experiência em São Paulo, trouxe mais jogadores com perfil melhor, e nessa sequência de andamento, treinadores como o Diá, por exemplo, que passaram por lá, ajudaram a montagem também, indico porque eles sabem os valores. Então hoje o Sampaio não tem medo de dar 30 mil, 25 mil, 20 mil para um jogador. Isso no Piauí, talvez o Eduardo tenha chegado nos 20 mil, mas é uma situação rara. No Sampaio, quando eu estava, o jogador talvez que ganhasse menos era em torno, no mesmo garoto, em torno de 6 a 8 mil, mas a maioria 15, 20, 25 mil para cima. Né? E mesmo assim, o Fortaleza veio buscar o Marlon, que era um jogador que tinha aumentado para 25 mil e botaram 45 mil no cara. Né? Então, o próprio Sobral saiu dali por 60. Ele,
e um volante que eu não me lembro o nome dele agora. Teve 2 zagueiros que foram para o interior de São Paulo por 40, 50 mil. Então, a escassez de jogadores absurda, porque até o Joés, que estava no Campinense, foi aqui do Sobral, ele era um jogador de 6 mil, 7 mil. Hoje é um jogador, sim, aí é um jogador hoje de 40, 50 mil. Então, o futebol, ele tem essa dificuldade, e a equipe que tiver condição financeira. Então, para você ter essa visão que você falou no início, de focar na frente, ele tem que focar financeiramente. Ele não pode errar em jogadores que você acha que vai dar certo, ou jogadores final de carreira, como se diz. Você tem que trazer jogadores que tem que ser puro sangue, não adianta. Tem jogadores com qualidade e tem que lapidar. Porque se você olhar demasiado vídeo, que nem acontece com qualquer gerente, qualquer coordenador, você fica louco. Só tem craque, né? Mas na parte real não existe isso. E a gente sabe disso, você não contrata por isso. Mas ainda, incrível que pareça, tem gente fazendo isso. Então, o futebol piauiense, eu não consigo entender ainda por que Altos e River não conseguem chegar no AC, se manter no AC ou chegar no AB, porque a própria temperatura daqui, a própria grama do estádio, ela seria muito favorável a dificultar os adversários. Mas algum problema existe, isso é fato, porque não é o Altos, acho que dá 4, 5 anos, num nível alto, com melhores times e tem dificuldade. E a gente lembra quando montou o Barras, aquela vez que era AD, não era C, mas é hoje AD. Que eu saí, fui para o América, que era a primeira divisão, com o Flávio veio. Com equipes caseiras se chegava muito próximo. O próprio Parnaíba, a gente conseguia passar uma fase ou coisa assim. Então o próprio Flamenguense lutava demais. Só que a gente perdia jogadores depois do estadual e não conseguia trazer nem aumentar a capacidade. Por isso que talvez eu nunca tive um êxito desse, justamente por esse fato. Porque você, quando é campeão, você perde jogadores melhores, você não tem dinheiro para buscar porque o clube já está em crise, porque financeiramente ele se projetou para 4 meses, que talvez esse seja um erro. Você não pode mais projetar River Alto, não pode projetar o estadual, você tem que projetar o anual, no mínimo 8 meses de competição e você ter valores para isso. Para fechar, professor, uma pergunta minha do Jota para o senhor responder na mesma. A federação pode fazer parte dessa parceria do processo do futebol do Piauí sair de uma Série D e chegar a uma Série C? A minha, no caso, a Série B do Campeonato Piauiense passa a ser uma vitrine para o Flamengo, para a formatação de boa parte do time, visando o Campeonato Piauiense da próxima temporada. Eu lembro que até quando você chegou aqui no Desembarque falou sobre isso. Eu vou aproveitar, tentar ver alguns jogos da Série B com a diretoria, para até o cartel de opções para você no futuro próximo ser mais útil. A Série B passa a ser uma vitrine também para o Paulo Moroni observar atletas pensando na formatação do elenco do time? Não, hoje é fundamental isso, né? Então, primeiro, a federação, acho que ela sempre teve um papel importante, né? Não é trabalho nos bastidores, é encontrar algum suporte para dar aos clubes uma iniciativa até de um patrocinador mais sério, não sendo a federação, mas ela conseguir viabilizar de alguma maneira. Claro que é injusto para a maioria dos clubes, mas eu acho que sempre a equipe campeã ela teria prioridade sobre isso, porque se você elevar um clube para uma Série C, há uma tendência muito grande do outro subir também, né? Então, por exemplo, no segundo momento, a federação já daria esse segundo colocado, independente de quem seja. Essa ajuda podia ser estrutural, de alguma forma é possível. Até na próprio conhecimento que as federações têm, que os clubes maiores, às vezes tem talentos lá embaixo, tem jogadores que não são utilizados, e 1 ou 2 jogadores de um nível, né, de um clube de Série B ou de Série A, dentro da nossa realidade, ele faz uma diferença muito grande, né? Então, talvez nesse aspecto seria possível ter contatos. O Parnaíba, por exemplo, tem um contato com o presidente do São Caetano. Então, vai ter em algum momento, vai vir jogadores de um nível necessário. Talvez não vieram ainda. Apesar do ano passado tinha um atacante do lado esquerdo muito bom, mas era garoto. Mas assim, tentando encontrar uma maneira é possível, né? Não sei quanto é possível isso, mas sempre vai mais estar centrada no próprio clube. O clube tem que ter, o torcedor tem que ter essa consciência, os clubes têm que começar a pensar como empresa também. Não dá para aceitar qualquer
qualquer tipo de patrocínio. Estou ajudando sim, mas às vezes a ajuda de um patrocínio curto acaba baixando o patrocínio de todo mundo. Pô, se você é torcedor realmente, você tem que encontrar, porque o clube, de quem é o clube? O clube é do torcedor, a razão do clube existir é o torcedor. Se não tiver isso, não tiver esse engajamento, é muito difícil. O Flamengo tem um patrimônio enorme de torcedor. Como é que o Flamengo pode transformar isso em dividendos para criar essa estrutura? É possível? É, mas tem que querer, tem que ter um certo projeto para isso, não só de angariar financeiramente dinheiro, né, de receber o dinheiro, mas encontrar um caminho onde há um benefício, uma troca de benefício para isso. E quanto à captação de atletas, sim, é necessário, não só aqui, vão ter que fazer, aonde tiver a segunda divisão, vamos ter que ir, porque se você não fizer dos 26 atletas, vamos botar que seria esse o número de atletas, um time ao menos, 11 jogadores, né, que tenham um perfil de Flamengo, daquilo que se quer e barato, né, para você poder fazer um time mais caro, competitivo. E aí ver se tem algum jogador de base que você possa aproveitar. Sempre o ideal é procurar os talentos que tem no próprio estado e tentar trazê-los. Isso é um fato que... Mas você não pode trazê-los muito por causa da experiência, porque a experiência, ela em determinado momento, ela faz a diferença, né? Então, quando você vai fazer um treinamento, quanto mais difícil for o reserva, por exemplo, na coisa, o segundo time, mais cresce o time principal. Porque se você colocar sempre com dificuldade pequena, teu time não cresce na competição. Então, são vários fatores que têm que ser analisados, mas a gente espera que o tempo existe. Agora tem que ver se todas as condições para a gente realizar tudo isso vai existir e será possível. Beleza, então agradecer aqui ao técnico Paulo Ricardo Moroni pela compreensão. Espero ter questionado todas as perguntas dos nossos ouvintes telespectadores da TV Santos, da TV Antena 10 e também da Rádio Antártica, com a presença do J. Araújo, com a força mais justa do que o nosso repórter cinematográfico, o Galego. Professor, seja bem-vindo ao nosso futebol mais uma vez. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Foi um bate-papo com o técnico Paulo Ricardo Moroni para o nosso Mesa Redonda.